Olá a todos! Quando os nossos bebés nascem, uma das nossas grandes preocupações é como é que podemos saber se o nosso bebé está a ter um desenvolvimento dentro daquilo que é normal. E por outro lado, de que forma é que nós, em cada fase do seu desenvolvimento, o podemos ajudar a desenvolver o máximo das suas potencialidades. E é sobre isso que eu vos vou falar hoje. Vamos então começar por falar do Boletim de Saúde Infantil e Juvenil do nosso bebé. Este é um livrinho que nos é dado após o nascimento e no momento da alta. Ele já vem com alguma informação preenchida, mas queria-vos dizer que é muito importante completarem essa informação, que muitas vezes tem coisas importantes em falta. Por outro lado, este é um livro que muitas vezes nós não folheamos da melhor forma, porque ele contém muita informação a que nós devemos estar atentas e que nos permitem avaliar o desenvolvimento do nosso bebé. De cada vez que vocês deslocam uma unidade de saúde, nesta tabela o médico ou o enfermeiro vai preencher aqui dados do vosso bebê, nomeadamente a idade, o peso, o seu comprimento e o perímetro cefálico. Depois, para crianças mais velhas, temos ainda aqui o índice de massa corporal e a tensão arterial. Depois, normalmente também registram aqui neste gráfico. Este gráfico é muito importante, chama-se gráfico de percentis, porque nos permite ver o desenvolvimento do nosso bebé ao longo do tempo. Por exemplo, este gráfico refere-se ao peso entre os 0 e os 2 anos. Como podemos ver, temos aqui estes números aqui do lado. Isto correspondem aos percentis. Percentil 3, 15, 50, 85 ou 90. Por exemplo, se o desenvolvimento do nosso bebé em termos de peso corresponder à linha 50, quer dizer que o seu desenvolvimento, o seu ganho de peso, corresponde ao que acontece a 50% dos bebés que nascem em Portugal. Ou seja, quer dizer que é o que acontece em 50 bebés em cada 100 bebés que nascem em Portugal. E o mesmo vocês podem ver para o comprimento, para o perímetro cefálico e para as várias faixas etárias, dos 2 aos 5, dos 5 aos 10, até os nossos bebés completarem os 18 anos. Depois, andando aqui para a frente, uma coisa que também queria que vissem é que este boletim dá-nos informação de quando é que os nossos bebés têm que ser vistos pelo médico e que parâmetros nós devemos estar atentos em cada fase do seu desenvolvimento. Por exemplo, temos aqui a primeira consulta. O médico vai avaliar tudo isto que está aqui e tem sempre informação para os pais e para os cuidadores. Por exemplo, nesta primeira consulta vamos falar sobre o teste do pezinho, quando é que deve ser feito, as vacinas têm que tomar nesta fase, alguns sinais e sintomas de alerta a que têm que estar atentos. E em todas as consultas vocês têm informação que podem consultar. Portanto, a segunda consulta do vosso bebé deve ser perto do mês de idade, a segunda consulta entre o primeiro mês e o segundo mês, e tem aqui sempre informação diferente para vocês irem lendo, e eu acho que é muito importante que vocês vão consultando o que está aqui escrito. De seguida, vou-vos mostrar as tabelas que são utilizadas pelos médicos na avaliação do desenvolvimento do vosso bebé, segundo a norma da DGS. Vou agora então mostrar-vos as tabelas e então, como podem ver aqui, esta é a tabela de avaliação de desenvolvimento de Mary Sheridan, modificada, e que é então utilizada pelos médicos na avaliação dos bebés nas consultas de acompanhamento. Estas tabelas também estão divididas por faixas etárias. Eu vou aqui apenas dar o exemplo de um bebé de 4, 6 semanas e que neste caso, relativamente à postura e motricidade, é suposto um bebé desta idade em decúbito ventral ser capaz de levantar a cabeça, ou seja, quando colocado barriguinha para baixo, quando deitado barriga para baixo, o nosso bebé tem que ser capaz de levantar a cabeça. Já quando é colocado barriga para cima, deve ter uma postura assimétrica com o membro superior, ou seja, o bracinho do lado da face em extensão. A interação pelas mãos, ou seja, quando agarramos pelas mãozinhas, quando ele está deitado e tentamos pegar pelas mãozinhas, é suposto a sua cabeça cair, e quando sentado é suposto apresentar as costas arqueadas e as mãos fechadas. Já quando está na posição em pé, é suposto manter a cabeça ereta e os membros semifletidos. Relativamente à visão e motricidade fina, espera-se que um bebé desta idade seja capaz de seguir uma bola pendente a 20-25 cm de distância em cerca de 1/4 de círculo, ou seja, de um dos lados até à sua linha média ocular. Já relativamente à audição e à linguagem, ele já é suposto parar e voltar os olhos ao som, por exemplo, de uma sineta, de uma roca ou da voz a cerca de 15 cm do seu ouvido. Já é capaz de fixar a face também quando esta o alimenta, já tem um sorriso presente às 6 semanas, chora quando desconfortável e responde com sons guturais em situações de prazer. Agora, estas tabelas não nos falam só do que é normal. Também temos aqui os sinais de alarme, ou seja, um bebé com cerca de 4 semanas
Para nós médicos é um sinal de alarme se ele não é capaz de controlar a cabeça na posição de sentado, se apresenta uma hipertonicidade na posição de pé, ou seja, não se apresenta muito relaxado, se nunca segue a face humana, não vira os olhos e a cabeça para o som da voz, por exemplo, da voz humana, e não se mantém em situações de alerta nem por breves períodos. Portanto, um bebê que apresenta estes sinais, para nós são sinais de alarme. O que eu também queria dizer é, quando estamos a falar destas idades, 4 meses, 3 meses, não fiquem assustados se o vosso bebê não cumpre o total dos parâmetros da lista, porque também isto são idades meramente indicativas, ou seja, há bebés que não fazem aos 4 semanas, mas se calhar vão conseguir fazer às 5 semanas. Isso está dentro também daquilo que nós consideramos normal. O bebê pode não conseguir fazer algo, não tem um total controle da cabeça, por exemplo, aos 3 meses, mas se calhar aos 3 meses e meio já tem, e isso é considerado apenas uma variante do normal e não um sinal de alarme. Como podem ver, a escala continua para as restantes faixas etárias, eu coloquei aqui até aos 5 anos. E agora queria-vos mostrar que aqui também têm atividades promotoras de desenvolvimento, ou seja, para cada uma das idades, também tem aqui algumas atividades que vocês devem fazer com o vosso bebé, com o vosso filho ou com a vossa filha, de maneira a poder estimulá-lo e a promover o seu máximo desenvolvimento. Então, para um bebé de 4, 6 semanas, nós devemos movimentar objetos coloridos e pendurá-los perto do seu rosto, a uma distância um pouco superior a 20 centímetros e não necessariamente um objeto em forma de esfera. Devemos produzir sons suaves, com chocalhos, caixas de música, e observar a sua atenção. Devemos observar como o nosso bebé dorme, como se alimenta, como é que ele procura autoconforto. Devemos conversar com ele com carinho, tocá-lo, embalá-lo, estar em sintonia com o seu comportamento. Manter tonalidades de voz diferentes e suaves e continuar a usar a cadeira de balanço. Podemos mudar periodicamente de posição, de modo a proporcionar um melhor conforto, mas sem utilizar o decúbito ventral nesta fase para dormir. Devemos massageá-lo de forma simples, sem movimentos bruscos e muito elaborados e sem muita pressão, não mais que 20 minutos. E devemos proporcionar momentos calmos, sem sobrecarga de estímulos, limitando as visitas estranhas e ambientes hiperestimulantes. E como podem ver, eu coloquei aqui as atividades promotoras de desenvolvimento para cada uma das faixas etárias. Não se preocupem, na descrição deste vídeo eu irei deixar um link para terem acesso a todas estas tabelas e que podem imprimir e para consultar sempre que acharem necessário. Espero que tenham gostado destas dicas e não se esqueçam, se tiverem um tempinho, subscrevam o meu canal. Vemo-nos num dos próximos vídeos.